Olá, boa noite. Então, eu tive uma queda de energia aqui e eu tava falando, quando eu fui ver, ficamos sem energia elétrica e logicamente, sem também internet, né? Enfim, estou muito feliz, né? Hoje vamos aqui a mais uma live, nesse dia bem especial. Vamos conversar com Maivone Moraes, que é psicóloga, professora, escritora, né? E nos deu a honra de fazer a leitura sensível do meu livro, do meu romance, que está concorrendo ao 7º Prêmio de Literatura, intitulado de Eu Inútil, né? E hoje vamos recebê-la aqui, né? Ela que fez a leitura sensível e também o pós-fácil. Vai poder falar um pouco com a gente a respeito desse transtorno, que é o narcisismo, né? Inclusive, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e sintam-se à vontade para, se caso tiver alguma dúvida com relação ao narcisismo, por favor, pode mandar pergunta, que ela, como psicóloga, vai poder responder bem melhor que eu, né? Então, deixa eu só dar uma olhadinha se ela já chegou por aqui. Ainda não chegou, né? Mas vamos aqui conversando um pouquinho enquanto ela chega. Para vocês, o meu áudio tá ok? Por favor, me diz. Maivone chegou. Olá! Cheguei sim! Ah, que Boa alegria, noite! amiga! Que alegria! Que emoção! O que é que eu digo? Eu estou particularmente comovida, emocionada, nem sei se eu tenho condições, né, de versar sobre os assuntos que você nos presenteou de uma forma tão linda, tão brilhante, a partir dessa obra que tem impactado tantas vidas. Amiga, parabéns! Que coisa boa estar contigo aqui! Obrigada! Olha, Maivone tem um problema com ela, que ela gosta de emocionar as pessoas, que é um caso sério, né? E sempre que eu vou ter com ela, que a gente vai conversar, eu falo, por favor, você dá um desconto para sua amiga. Então, hoje eu nem fiz esse pedido, mas, por favor, dá um desconto para sua amiga. Ai, ai, ai. Que alegria, amiga. Muito bem-vinda. Já apresentei você aqui para as pessoas, já falei que você me deu uma honra, a alegria imensa de fazer a leitura sensível à minha obra, de fazer esse pós-fácil lindo, né? E ninguém melhor do que você para nos tirar tantas dúvidas, falar um pouquinho a respeito desse transtorno. E já falei para as pessoas sentirem-se à vontade para mandar alguma pergunta para você, que você vai responder com todo carinho, com certeza. Fico tão feliz, Sibeli. Eu gostaria de saudar a todos que aqui estão, mas que também poderão vir assistir posteriormente essa live. De parabenizar por todas as coragens que você reúne, né? Por essa escritora desbravadora que você tem se tornado, irrefreável, insaciável, né? Uma mulher que conseguiu reunir em diversas obras com diversos gêneros uma série de inquietações que nos pertencem, que nos atravessam, e assim de forma muito brilhante também, agora especialmente com essa obra, né? Que tem sido assim, né? Para mim não era surpresa, você sabe disso, desde o início, nas primeiras leituras a gente tem conversado sobre isso e tem trocado uma ideia de que seria certamente uma obra que haveria de visitar muitos lares e intimidades naquela situação de um apelo muito terno da maternidade, que muitas vezes não pertence a tantas mulheres e que tem ferido tantos lares no tocante aquilo que seja uma maternidade nociva, aquilo que seja, de repente, alguma condição de um transtorno de personalidade narcísica que mostra uma mãe patológica e que causa tantos danos
a tantas pessoas, há tantos séculos, em tantos lares, e que você conseguiu desenvolver a partir de uma narrativa muito gostosa, porque é próxima, que nos convida realmente a sentir tudo aquilo que certamente quase todos nós tivemos a oportunidade de sentirmos na pele, se não assistirmos a partir de pessoas muito próximas, tá? Fico muito feliz em poder colaborar, né, um pouquinho mais. Fiquei especialmente emocionada desde a primeira leitura, quando a gente dialogava sobre possíveis situações que pudessem tornar ainda mais próxima essa condição de filhos que são feridos e afetados por mães dessa natureza. Mas, enfim, estou aqui para tentar auxiliar no que preciso for quanto a uma possível melhor compreensão acerca dessa mulher tão nociva que, infelizmente, está dentro de tantos lares. Maravilha, Maifone. Então, eu acho que eu tenho percebido, né, que para mim também não foi nenhuma surpresa, através do meu livro, o quanto esse assunto é novo para as pessoas e o quanto tem de pessoas que não têm conhecimento sobre, né? Então, eu gostaria de te fazer exatamente essa pergunta e gostaria que você explicasse para as pessoas o que é o transtorno narcisismo. Eu gosto muito de lembrar, né, de passagens poéticas, mas também de recortes musicais, né? Caetano Veloso já dizia, né, numa música muito famosa, que Narciso acha feio que não é espelho, né? Então a expressão vem de fato dessa contribuição mitológica, né? De um personagem, né, que apaixonado pela própria beleza, às margens do rio, né, passa o tempo ali se admirando e acaba por morrer afogado, né? O que vem a inspirar o nome de um transtorno que tem a mesma denominação. Então, o que é que a gente entende por personalidade narcísica? Ou um narcisismo patológico que também reside nas mães, que é exatamente aquilo que você vem trazendo a partir, né, desse novo romance, né? Algo que atravessa essas mulheres, não só como um contraponto àquilo que poderia causar danos à qualidade do cuidado materno, mas também que vai certamente impactar na vida de muita gente através da geração de sintomas, de problemas decorrentes dessa relação mal resolvida, de alguém que tem uma série de restrições, mas comportamentos que são muito comuns, né? E que ocasionam com toda certeza quadros de profunda tristeza, de ansiedade destacada, de muita depressão, de baixa estima, inclusive da necessidade de validação. A gente precisa entender o narcisismo, né, a partir de uma concepção muito clara, mas também da tipificação do comportamento de quem possui esses traços, de quem possui esse tipo de transtorno. E é importante que a gente saiba que a personalidade desta natureza, ou a mãe narcísica, que é o caso, né, da tua obra especificamente, ela confunde necessariamente todas as experiências porque vive, mas também confunde as pessoas com quem convive. É como se ela trouxesse na sua conduta geral um mal diluído, disperso, tudo junto e misturado, aquilo que poderia se configurar como sendo um afeto, como sendo uma comprovação de um cuidado. Mas a gente sabe que, sendo alguém que é muito apaixonado pela própria imagem, como o termo mitológico inspira, não consegue desenvolver uma série de traços que são extremamente importantes para que a gente possa dispor de uma qualidade de relacionamento muito mais interessante. Por exemplo, a pessoa que tem esse tipo de transtorno tem uma tremenda restrição ou uma total omissão de uma condição empática. Não consegue visualizar necessidades dos outros, demandas dos outros, ela só se percebe. Todas as opiniões, todos os posicionamentos, todas as escolhas desta pessoa, certamente, estarão à frente e acima de qualquer outra que se atravesse no seu caminho. Então, tem, assim, um conceito muito elevado de si mesma. É uma pessoa que tem uma necessidade muito clara, muito premente, notável,
né, notória por parte de todos que circundam de parecer importante. É alguém que exige não só que as suas vontades imperiosas sejam atendidas, mas até uma admiração. É alguém que tem uma profunda necessidade de diminuir aqueles que estão no seu entorno para poder parecer, de fato, muito mais significativa, porque é assim que se percebe. Essas pessoas transitam muito facilmente nos nossos ambientes. A gente consegue perceber nessas configurações mães que são absolutamente manipuladoras. Elas querem deter o script da vida das pessoas que cercam, independente de faixa etária. Crianças, a exemplo da sua personagem, né, que nos traz assim um sofrimento tão claro, tão evidenciado, né? A Madalena, com a figura da Helena, sua mãe, traduzem muito disso. São pessoas que são submetidas a situações de sofrimento todo o tempo, né, por conta do elevado grau de comprometimento da sua própria estima. São pessoas que recebem culpas, são pessoas que são vitimadas, inclusive, por muitas posturas que, em determinadas condições, nem quer parecer alguém que seja tão destacado ou maravilhoso, mas, diferentemente, também pode se mostrar como alguém que é vítima das circunstâncias. Alguém, né, sobre quem o universo inteiro recai. Então, precisa se vitimar também para chamar a atenção e, de certa forma, exercer, sim, um domínio e uma manipulação ainda mais nociva naquele tipo de relação. Maravilha. É super interessante isso, né, Maivone? Porque você também, como escritora, você sabe que quando a gente coloca um texto no papel, esse texto ele já vem incomodando a gente até um tempo e até ele maturar e a gente realmente encarar essa temática. Sim. Então, quando eu fiz isso, eu não imaginei realmente que eu fosse encontrar tantas pessoas em nossa sociedade, né, que tivesse afinidade com o que eu estava escrevendo. Porque quando a gente escreve, quanto escritor, é uma relação entre nós, né, muito particular, o papel e o escritor, né? A necessidade de realmente expor. E depois disso, já no mundo, então, aí é a relação do escritor com as pessoas, com o leitor. Né? E nesse passo da minha relação com o leitor, eu fiquei imaginando mil coisas. Né? Eu pensei que talvez ninguém quisesse ler, ou talvez ninguém se identificasse com o que eu estava escrevendo. Né? E eu, para minha surpresa, foi bem pelo contrário. Né? A quantidade de pessoas que têm se identificado, que têm sentido a dor da Madalena é impressionante. Né? E assim, não é só pela questão de ter exatamente uma mãe narcisista propriamente dito, mas sim por se identificar pelo sentimento que a Madalena passa no enredo, que muitas vezes as pessoas passaram por esse sentimento mesmo sem ter 100% daquele sofrimento. Mas se às vezes um pai ou uma mãe pode agir de uma forma para educar o seu filho usando de violência, que pode sim causar um sentimento parecido ou igual ao da Madalena, né? E foi para mim muito surpreso, né? E hoje, mais especificamente, eu recebi uma resenha de uma delegada que ela compartilhou comigo, que ficou surpresa com minha história, porque ela recebe esses casos na delegacia muito rotineiramente, né? E ficou muito emocionada. Então, é muito grande, Maivone. Você tem, assim, informações mais sobre isso? Sobre se acontecem muitos casos ou se já chegaram muitos casos ao seu conhecimento? Eu não tenho dados estatísticos. Inclusive, enquanto você estava falando, eu estava aqui buscando no celular o recorte do depoimento da delegada, mas existe muita subnotificação, assim como uma certa associação
de tratos indevidos no tocante à violência doméstica, sobretudo quando a gente percebe perfis dessa natureza, tá, Sibeli? Então, cotidianamente, através do programa Parecia Amor, por exemplo, nós temos tomado ciência de muitos casos que envolvem necessariamente alguém que já vem de uma relação abusiva anterior, né? São poucas as pessoas que, atravessando esse tipo de situação, conseguem identificar, diagnosticar de fato um transtorno dessa natureza, né? Muita gente quer saber como é que eu vou diagnosticar, como é que eu sei se é ruindade, como é que eu sei se é limitação, como é que eu sei se é pura manipulação ou algum transtorno necessariamente. Em geral, os danos se acumulam e para que a gente possa perceber a configuração de se tratar de um quadro de um transtorno dessa natureza, vai precisar do diagnóstico, do auxílio de alguém que seja da área de saúde mental. Então, existem poucos estudos que comprovem com fidedignidade dados que possam comprovar tais mortes, tais violências aconteceram em decorrência ou associadas a uma possível mãe que tem esse perfil narcisista, né? O que a gente sabe é que, dada a dificuldade de identificação, de diagnóstico, mas também dada a dificuldade de acesso às pessoas que têm esse tipo de transtorno, porque a grande maioria não se reconhece com transtorno, só se coloca como autossuficiente, se mantendo nessa condição de dominância absoluta e total das pessoas que fazem parte do seu entorno. Poucas pessoas, de fato, procuram ajuda e essas conseguem ter um certo domínio, um melhor controle da sua condição no tocante aos comportamentos que são exibidos, né, ou experimentados nesse tipo de transtorno. Você vê, quando a gente fala a respeito de como é que eu posso diagnosticar, como é que eu posso caracterizar alguém que necessariamente tenha passado por isso. É uma coisa tão séria que até do ponto de vista neurológico a gente consegue comprovar. Existe uma matéria cinzenta no cérebro que fica localizado numa área relacionada à empatia e compaixão, que nesse tipo de perfil, né, existe uma redução desse material. Veja que negócio significativo. Então, há muitos comportamentos repetitivos de fácil identificação que a gente pode localizar nesse tipo também de relacionamento pessoal, familiar, né, quando as pessoas sofrem a partir da vivência com mães que têm essa característica nociva, tá? Em qualquer situação, é alguém que tem necessidade de ser o centro das atenções. É também uma pessoa que tem, por característica, uma evidência sempre colocada à vista de todos, de uma autoimportância. Então, assim, quer sempre que seja designado para si um tratamento especial e diferenciado em relação às outras pessoas. É um tipo de pessoa também que apresenta na sua conduta geral uma exploração de terceiros muito clara, especialmente dos filhos, e sempre para tirar vantagem, tá? Isso pode funcionar a partir de um discurso, a partir de uma condução mais violenta, de um diálogo estabelecido ali na família, enfim. É alguém que tem um traço arrogante, que gosta de inspirar medo, né? Na sua forma de falar, de fazer as coisas, precisa incitar essa coação nas pessoas com quem se relaciona. São pessoas que têm ainda algumas características, tipo, tenho alguns filhos, mas há uma inclinação por um ou poucos outros filhos. Hoje eu estava conversando com um cliente que falava a respeito de sua mãe narcisista. E veja que negócio interessante. Ele e uma irmã. E ele sempre foi o filho preferido. Até quando, na fase adulta, se revelou porque se descobriu homossexual e a partir de então passou a ser o alvo, né, contra quem a mãe começou a atuar de forma muito violenta, revertendo essa situação. Então, ele tinha os melhores presentes antes, a filha era sempre subjugada e esquecida. A filha apanhava muito, ele jamais teve qualquer ato violento, nem do ponto de vista verbal, nem do ponto de vista físico, exceto quando isso aconteceu. Então, quaisquer pessoas que possam fugir
daquele conceito ou dos preconceitos que esse tipo de perfil carrega, certamente vai ser um alvo de ataque muito constante. Existe ainda uma necessidade muito clara por parte de pessoas que têm esse perfil de fazer comparações. Sempre para tentar diminuir alguém que essa pessoa queira atingir, enaltecendo o outro, tá? Existe uma prática muito constante de chantagens, de manipulações para conseguir o que quer, né? Sem fazer a menor reverência ao que seja interesse da outra pessoa. A minha vontade prevalece e ponto final. Ela é a única e importante. Existe uma fixação ainda por fantasias de poder e jogos que são feitos constantemente, tão somente no sentido de denotar uma condição superior. Então, todas as vezes que a gente encontra num relacionamento alguém que tenha traços repetidas vezes percebidos de condutas que se mostram dessa forma, a gente encontra provavelmente uma pessoa que carrega esse tipo de transtorno de personalidade narcísica, sim. Impressionante, né? Tudo isso. Meu Deus. Eu acabei, lhe peço até perdão, eu acabei não esquecendo de dar uma informação aqui para as pessoas que é muito importante, né? Que é Maivone Moraes, que é psicóloga e tem aí como um projeto maravilhoso que é o Parecia Amor, né? O Instagram parecia ponto amor, não é isso, Maivone? Isso. E é um Inclusive, projeto onde eu vou... Pode falar. É um projeto maravilhoso, né, que é direcionado à atenção, né, às mulheres que são violentadas de diferentes formas. E a gente já aproveita esse ganchinho também para falar que o narcisismo não só existe as mães narcisistas, né, mas também existem companheiros, companheiras, né, Isso. narcisistas, né? E como isso deve acontecer entre as mulheres, né? São duas coisas que eu quero colocar um ponto para você falar. É esse, né, que também existe em várias relações e também essa comparação, né, que a gente vive. Esse livro me fez pensar muito sobre isso, né? Que a gente vive aí numa luta constante com relação a esses abusos que acontecem com as mulheres, que sempre existiu e continua existindo. E aí a gente vê o quanto nossas crianças são abusadas, né, fisicamente e psicologicamente, né? E como isso é pouco falado, né? Então, são crianças, são inocentes, essa forma de educar, né? Essa forma de educar que é tão ultrapassada, que é usada a violência para trazer educação para um lar, né? Discorre um pouquinho sobre isso, Maivone. É importante demais esclarecer que o transtorno de personalidade ele não tem distinção de fato de sexo, tá? Acontece em qualquer tipo de relação. A minha referência aqui ao transtorno voltado à mãe patológica tem mais relação, né, necessariamente à sua personagem, à sua obra, mas são relacionamentos que sempre deixam a peja, né, imprimem nas crianças e nos adolescentes, aliás, em todos que fazem parte do entorno familiar ou das relações sociais mais próximas, essa instabilidade emocional, essa relação truncada que gera pessoas absolutamente inseguras e amedrontadas com o estabelecimento de novas relações. É importante também esclarecer que tais pessoas com essa caracterização desse tipo de transtorno provavelmente estão repetindo modelos comportamentais vivenciados a partir da sua própria história. É bem possível que a gente identifique, e é muito evidenciado por toda a necessidade de autoafirmação, de aplauso, de aprovação, de se colocar à frente, que sejam e são pessoas inseguras, que são pessoas que não têm a menor inteligência emocional, mas que têm de fato essa restrição cabal. Não conseguem ter empatia e não vão desenvolver isso. Então, os filhos de lares dessa natureza
haverão de crescer necessariamente sob uma cultura familiar de medo. Haverão de se tornar jovens e adultos com um destacado nível de insegurança e provavelmente terão uma aptidão, uma inclinação, uma propensão a repetirem esses comportamentos com os seus parceiros, mas também com os seus filhos. Quando a gente dispõe da oportunidade de identificar das pessoas que têm esse tipo de transtorno na família, contar com o apoio de adultos próximos ou familiares que possam salvaguardar, digamos assim, o bem-estar, o equilíbrio, a saúde mental das crianças e jovens, a gente tem aí uma possível tábua de salvação, mas vira e mexe, isso não acontece, tá? A gente consegue perceber ainda no tocante a esse tipo de prática, esse tipo de convivência, e eu estou vendo aqui que muita gente está se identificando com isso, né? É tão comum e parece tão chocante, né? Raramente, Sibeli, eu encontro alguém que não tenha vivido, que não tenha sentido. E que ao ler o seu livro não se projete de imediato naquela circunstância, porque aquele tipo de trato é muito comum nas relações mal resolvidas de pessoas que carregam dentro das suas biografias de fato lares dessa natureza. Hoje, eu tive a oportunidade de indo participar de uma reunião também com uma colega psicóloga para tratarmos de um outro projeto. Identificar numa sala de estar uma mãe com um filho, aproximadamente 8, 10 anos de idade, tá? Sobre quem ela tratava com o seguinte diálogo: ô seu imprestável, já que você não serve para nada, vê se você não me mata de vergonha e fica calado aqui, parecendo gente, né? E aí chamou o menino de burro em algumas situações. Eu não estava entendendo que se tratava de uma mãe. Quando me aproximei, tentei brincar com a criança. Era um espaço que tinha um ambiente lúdico, enfim. Comecei a desenhar e brincar e distrair a criança. Mas não cabia a mim, né, fazer qualquer interrupção. A posteriori, chamei a mãe do lado e pedi que ela repensasse. Até recomendei a leitura do teu livro para que ela pudesse também se perceber dessa forma como um algoz que está ali atacando de forma brutal, covarde e violenta a figura de uma criança que precisa ter na mãe o afeto e a proteção. Isso pode acontecer com um pai, isso pode acontecer também com um irmão, mas, via de regra, é quase que uma herança maldita sobre a qual as pessoas não tentam fazer qualquer tipo de intervenção que seja mais interessante. Então, quando você pergunta o que pode acontecer, né? Como é que esses filhos crescem inseguros, instáveis emocionalmente? São crianças e jovens que sofrem por uma baixa estima considerável. São crianças e jovens que têm uma propensão a uma depressão muito claramente. Basta identificar pela vida algum possível gatilho que traga, né, essa memória ou algumas dessas memórias que haverão de se repetir. São crianças e jovens, repito e reitero, que poderão dar andamento a relações abusivas, porque isso é uma relação abusiva de mãe e filho, que não permite que a autonomia e a melhor formação do caráter possa acontecer numa criança que fica desfigurada porque a sua heroína é destituída naquilo que deveria ser o seu principal papel. Então, eu acho interessante quando uma sociedade absolutamente desarticulada, sem qualquer noção e preparo do ponto de vista de educação e relacionamento interpessoal, imprime na gente, por exemplo, alguns códigos de conduta, como se namorou muito tempo, precisa casar. Eu nem vou me reportar aqui aos preceitos de um sistema patriarcal, né, que traz uma série de piadas para a vida da gente, como se fosse uma autoafirmação, um relacionamento que precisa acontecer. Está namorando muito tempo, precisa casar. Está casado há muito tempo, precisa ter filho. Teve o primeiro filho, cadê o segundo? Então, existe uma série de intervenções sociais, né, sem que a gente seja preparado, porque as famílias não nos preparam para relacionamentos que sejam definitivos, e a gente acaba aprendendo sob um manto de medo, a escuridão do portas fechadas,
de relações que são destruídas e desgastadas de pais que não tiveram também esse tipo de aporte. Então, hoje a gente tem acesso a informações, a gente tem redes sociais, a gente tem livros, a exemplo do Eu Inútil, que Cibele Laurentino nos presenteia como sendo é uma consagração, é uma aproximação de quadros que são absolutamente comuns de se encontrar e que haverão de fazer com que algumas transformações aconteçam à luz das emoções que são experienciadas a partir da leitura. A todos vocês que estão aqui acompanhando, faço 1000%. Assim, a recomendação de que façam essa leitura, porque a gente consegue se situar num cenário que é muito aproximado das relações desastrosas que existem dentro das nossas famílias. Então, se hoje nós temos a oportunidade de ler um livro com uma leitura singular, fluida, e a gente passeia sofrendo, mas passeia. A gente leva um soco atrás do outro no estômago com a leitura, querendo se vingar daquela mãe malvada, querendo se vingar daquela empregada que é uma comparsa nesse processo de tortura e que vai aniquilando a estima de uma personagem que tem uma série de sortes, né? Mas que foi também vítima de uma relação, de uma separação que aconteceu com uma série de ausências, coisas que todo ser humano, se não viveu, repito, conhece pessoas que viveram. Então, nós precisamos nos informar, nós precisamos entender que a saúde mental importa, sim, porque pessoas desequilibradas não têm condição, né? Não têm condições quaisquer de dar sustentação a famílias que sejam estruturadas. Nós não vamos configurar uma propensão de formação, de uma boa formação de caráter, de um senso de confiança, de autoconfiança e de autonomia, esperando que nossos filhos sejam sucessos na vida e na carreira, quando sequer um mísero afeto foi possível de se conceder, porque as relações estão truncadas, as pessoas estão se destruindo. Existe um fingimento social absurdo dentro de um quadrado de cada pseudolar. As famílias, volto a reforçar, hoje têm acesso a muita informação, hoje tem conhecimento de forma não tão limitada, porque antes, se a gente falasse para qualquer pessoa que estava procurando um psiquiatra, um psicólogo, tinha logo uma faixa denunciadora de se tratar de uma pessoa louca, desequilibrada, doente mental, um pirado, etc. Mas, hoje, vivendo aquele universo que a gente chama de VUCA, volátil, incerto, doentes, sendo o país Rivotril, como é que a gente consegue estabelecer uma relação que seja promissora? Como é que a gente consegue, de repente, reverter danos possíveis maiores e futuros quando a gente não observa para os problemas fingindo que eles não existem? Então, Cibele, contar com mulheres que revisitam até suas próprias dores, por que não? E que têm a ousadia de romper com a barreira, como você fez, a partir de uma obra simples, linda, com um comportamento que você adotou frente às redes sociais. Gente, meu livro está na Amazon, vai lá, dá uma lida, está disponível gratuitamente. Caramba, eu tinha vontade de chorar a cada apelo desse, a cada comentário. Eu fui uma das primeiras pessoas a comentar, né, ali na Amazon. E assim, independente do prêmio Kindle, você já tem um prêmio de tocar diversos corações, minha amiga. É lindo de ver cada depoimento, cada narrativa. E não se trata de alguém que quer comentar a obra. É alguém, pode observar, em todas as descrições que ali estão, que estão tocando ou descrevendo sentimentos. E o que é sentimento? É a tradução, é a compreensão daquelas emoções que ficam batendo, abalando, sacudindo, menosprezando a nossa capacidade de nos superarmos, sim. Então, é muito bom a gente poder hoje, volto a dizer, dispor de um bate-papo com uma pessoa esclarecida, que nos entrega uma obra de arte, mas também um convite, um passaporte. Eu posso assegurar que a leitura não vai trazer cura, mas traz um despertar extremamente importante para que você possa se perceber doente, para que você possa se perceber vítima, para que você possa compreender o quanto aqueles laços afetivos, familiares e nocivos, patológicos, puderam impactar
uma vida que poderia ter sido mais feliz e está tudo bem. Eu estou viva, resisti, carrego uma crosta que me dói, que me incomoda, mas nós precisamos também compreender que essas pessoas tiveram uma herança maldita de famílias que também não gozavam de instrução e que não souberam amar. E não souberam porque não têm condição. São pessoas que têm, se eu posso dizer de forma tão simplória, esse defeito de fabricação. Então, se você me perguntar, e aí mais uma vez, além de se informar, buscar grupos, eu estava vendo uma anotação de uma pessoa que recebeu alta de uma análise, inclusive nesse mesmo consultório, e ela dizia, foi lindo, eu fiquei com os olhos assim, lacrimejando. Pela primeira vez na vida eu me vi. Ela estava se despedindo da colega com quem ia conversar. Pela primeira vez na vida eu me vi. Eu não fui para um espelho. Eu apenas fechei os olhos e eu consegui me enxergar. E me enxergando antes, eu pude perceber a minha mãe, que foi meu monstro, mas que eu entendo que pode ter um papel fundamental na minha vida à medida em que eu consigo identificá-la como sendo alguém que me causou essas emoções, mas que hoje eu reconheço e que eu posso fazer novas escolhas. Lógico, ela estava em alta, né? Vou dizer a vocês, na maioria das vezes, sendo adolescente ou adulto, o importante é o distanciamento. Alguém que possa trabalhar, se esforçar, se empenhar, estudar, buscar autonomia financeira, inclusive, mas que certamente vai precisar de um amparo psicológico com um tratamento que possa fazer com que ela revisite essas emoções, possa reconhecê-las e possa fazer aquilo que a gente chama de deslocamento funcional. Sabe aquele lance de sair do corpo? Então, imagine que Maivone é uma vítima de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, de um marido narcisista, de qualquer pessoa que tenha esse tipo de transtorno e reconhecendo as emoções que foram vivenciadas e os sentimentos, lembrando que a emoção é involuntária. Eu tenho independente da minha vontade. Mas o que eu sinto é a percepção dessa emoção. Então, se eu tenho pânico ao olhar para o meu marido, se eu tenho medo ao olhar para minha mãe, e eu reconheço, eu estou com pânico, eu estou com medo, eu consigo, por essa tradução, entender o meu sentimento. Entendendo o meu sentimento, eu posso fazer aquilo que eu digo, um deslocamento quando disponho de um auxílio profissional, tá? Um deslocamento para me perceber e, a partir de então, ressignificar a minha vida neste então. Eu não sei se eu falo demais, amiga, você sabe disso, né? Eu mais uma vez quero te dizer, desde a primeira leitura da tua obra, antes da publicação, quando a gente pôde verificar alguns pontos que mereciam um pouquinho mais de cuidado e carinho, que você fez de forma magistral, sempre surpreendendo, eu tinha certeza de que essa seria uma ferramenta ou um instrumento de transformação de vidas, para que elas possam se libertar de muitos dos traumas que carregam, feito correntes enferrujadas pela vida, sabe? E por essa razão, eu consagro demais a tua vida, o teu nome, a tua obra e outras tantas. E eu tenho certeza que Eu Inútil será um divisor de água, já tem sido. Né? Sobretudo, volto a dizer, o valor de uma obra é extremamente importante. Mas eu reitero mais uma vez, não apenas por ser uma obra literária, mas por ser um instrumento que vai pegar nas mãos uma série de emoções que são consistentes, doloridas, mas importantes, para que muitas vidas sejam salvas na percepção daquilo que pode ser mais nocivo, que é conviver com o perfil de alguém que tem um transtorno de personalidade narcísica. Maravilha. Maravilha, disse tudo, né? Não tem mais nada para perguntar. Se alguém, por favor, quiser fazer alguma pergunta para a Maivone, então aproveita o momento, manda uma perguntinha aí. As pessoas interagiram bastante por aqui, né? Pessoas que se identificaram aí com a sua narrativa. Maravilha, e é isso, né? E sem palavras, né? Sem Se você palavras. me permite, você fez uma referência, eu acho que aí vocês devem dar uma olhadinha no perfil em todas as descrições que têm sido feitas do Eu Inútil. E você está fazendo assim um serviço de utilidade pública mesmo,
né? Não de autoaprovação, mas de utilidade pública. E eu fiquei muito tocada com esse depoimento dessa delegada, quando ela diz: mães narcisistas, maus tratos infantis, espancamentos, temas pesados e difíceis de serem digeridos, mas tão necessários de serem falados, escritos e debatidos. E aí ela fala dos 10 anos enquanto delegada, né? O quanto isso tem sido uma frequente, uma constante. E volto a dizer, em muitas situações, o último caso que eu tive de acompanhar a partir do Parecia Amor, foi tão sério, né, de uma menina que vinha sendo estuprada pelo seu padrasto. E a mãe narcisista impunha isso, inclusive, como forma de penalidade para que elas pudessem se sentir muito mais fortes. Existem muitos atos criminosos nos berços familiares. Existe muito sofrimento que é mascarado a partir de aparições sociais que tentam denotar uma fachada de uma relação possivelmente saudável. Essas pessoas, volto a dizer, têm consciência, a maior parte delas, dos danos que causam, mas o fazem por conta de uma fragilidade pessoal. A grande maioria não vai reconhecer isso como um problema. Portanto, uma vez diagnosticada essa situação, nós precisamos começar a fazer o desapego. Nós precisamos começar a fazer o desmame dessa relação e da dependência emocional, tentando construir uma oportunidade de buscar cuidados à saúde mental, mas também de, no caso da Madalena, ela teve muita sorte que ela encontrou um cara muito especial, mas existe a propensão ainda das pessoas que passam por esse tipo de relacionamento de buscarem modelos idênticos, porque identificam de forma inconsciente como sendo um modelo válido. A minha mãe, que é minha mãe, age dessa forma, então isso é sinônimo de força, de proteção, de afeto, de cuidado, de zelo, de preservação à vida. Isso é introjetado. Então, nós precisamos, de fato, trabalharmos de forma muito mais intensa na sensibilização da sociedade frente a isso e também numa outra frente que possa sinalizar para todos. Nós precisamos ser muito mais gente. Nós precisamos ser muito mais humanos. Nós precisamos acolher essas pessoas que sofrem, porque todo tipo de violência é nociva. E nós temos que ter essa responsabilidade social dentro do nosso processo de coexistência, né? Perfeito. Fechou demais, amiga. Muito legal. Elogios aí para você. O Afonso tá te mandando aí uma carta. Afonso Ventura foi um dos alunos mais trabalhosos que eu tive na vida, que virou um caso de amor. Sabe aquele aluno pentelho, que chega assim, desde o primeiro dia de aula, ele tenta desestruturar e virou um grande amor. Veja só, a mãe de Afonso, ela aniversaria no mesmo dia que eu. Ele descobriu, então, desde então, isso já tem algumas décadas, viu? Ele disse que eu sou a segunda mãe e é um cara fantástico, um corretor de muito sucesso. Disse aqui, tive a sorte de ter a Ivone como professora e ela me ajudou muito num grande problema que tive na vida. Eu perturbo também, viu, gente? Eu não só ajudo, não. Eu fico mexendo, cutucando todo mundo. Família, mesmo sabendo que deixei. É verdade. Ó, que Deus te abençoe, amiga, grandemente. Não sei se você tem alguma pergunta mais. Nem sei quanto tempo faz que a gente está conversando aqui, meu Deus. Né? E qual a tua perspectiva de permanecer nessa live? Se tem alguma outra colocação? Então, eu acho que assim você respondeu todas as perguntas que eu queria que um profissional realmente respondesse para as pessoas que vêm me fazendo essa pergunta e que eu tenho respondido acima das minhas pesquisas, mas que eu acho que o ideal seria você, né? E foi muito especial, né? Aí, ó, boa noite, meninas, adorei. Contem comigo sempre, maravilha. Livros, companhia, Então, muito prazer. Então foi maravilhoso ter
você falando sobre esse tema nessa noite, né? Vai ficar gravada, com certeza. A live vai ficar gravada. Se Maivone desejar, eu posso fazer collab também com o perfil dela. E quem quiser assistir depois pode assistir, compartilhar com os amigos. Que eu acho que... ontem eu estava falando na live que a gente teve ontem exatamente sobre isso, né? Eu escrevi uma literatura, um pequeno recorte do que é essa problemática, mas que eu estou muito feliz porque tem servido de um despertar para as pessoas que estão lendo, de entender e de saber que existe o narcisismo e que as pessoas precisam, a partir dessa literatura, que é muito sutil, procurar mais conhecimento, fazer pesquisas, olhar um pouquinho do lado, olhar para suas crianças, olhar para outras pessoas que talvez com o seu olhar vai ser um começo de uma ajuda, né, de uma mudança, né? Então, isso é muito importante. Então, só conhecendo para você entender o que é, e a gente só conhece assim, assistindo um vídeo, assistindo uma aula como essa que a gente teve com a Ivone, lendo um livro, fazendo pesquisas, adquirindo conhecimento. Então, vai ficar gravada com certeza. E muito obrigada sempre, né, por sua disposição, por sua irmandade e pelo seu carinho, seu olhar. Gratidão imensa. Obrigada a todos e todas que estiveram com a gente. E assistam a live, divulguem, mostrem aí para mais pessoas, para aquela pessoa que você diz, essa pessoa está precisando assistir isso aí. Né? Então, beijo grande. Beijo grande, amiga. Só mais uma consideração. Sim. Eu vejo em você um anjo iluminado que realmente nos concede, né, a partir dessa obra-prima, a oportunidade, volto a dizer, de tocar emoções, de revisitar sentimentos e transformar vidas. Então, desejo muito, do fundo do coração, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te proteja, porque muita gente que está sendo alvejada, né, e aí eu estou falando, estou me reportando aos narcisistas, acabam emanando energia muito pesada, muito carregada, mas é importante que a gente saiba que essa bandeira nos pertence, que nós precisamos ter uma atuação combativa a todo tipo de violência e também defensiva a todas as famílias, para que a gente possa ter um planetinha muito mais habitável e muito mais oportunidade de alegria, de justiça, de igualdade nas relações que haverão de vir e nesse universo que vai ficar para os nossos filhos. Beijo bem grande e que venha